Irmãos, o que eu vou compartilhar agora não é apenas mais uma notícia estranha. Não é mais um vídeo curioso da internet. Não é mais um talvez. Algo mudou. E o mais assustador não é o que está acontecendo. É a velocidade com que tudo começou a acontecer ao mesmo tempo. Em questão de dias, não anos, não décadas, dias, vimos a Terra se abrindo, o céu se comportando de forma jamais registrada, o mar revelando estruturas impossíveis, sons ecoando como trombetas e fenômenos que deixaram até cientistas em silêncio. Isso não é normal. E se você está sentindo um aperto no coração, uma inquietação que não sabe explicar, saiba, você não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão sentindo exatamente a mesma coisa. Jesus nunca disse que o fim viria com apenas um sinal isolado. Ele não falou, quando vocês virem um terremoto, ou quando ouvirem um som estranho. Em Mateus 24 e Lucas 21, Jesus foi muito claro. O sinal verdadeiro seria a convergência. Céu, terra, mar e nações reagindo juntos, como se estivessem sincronizados por algo maior. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Não é um evento estranho aqui e outro ali separado por anos. São camadas de acontecimentos empilhados, acelerados, quase sem dar tempo de processar um antes que outro aconteça. Talvez você tenha pensado, isso sempre existiu. Sim, terremotos sempre existiram. Tempestades sempre existiram. Sons estranhos, fenômenos atmosféricos, tudo isso sempre existiu. Mas nunca assim, nunca com essa frequência, nunca com essa intensidade, nunca com essa sensação de que há um padrão por trás. É como se a criação estivesse reagindo a algo invisível aos olhos, mas perceptível ao espírito. E a Bíblia chama isso de gemido. Romanos 8:22 diz que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Não é um gemido caótico, é um gemido de expectativa. Algo está para acontecer. Observe como tudo se conecta. A terra se abrindo em lugares inesperados, engolindo casas, ruas, estruturas inteiras. O céu exibindo formas que não obedecem ao vento, à física ou às previsões meteorológicas. Sons que não vêm do chão nem de máquinas humanas, mas ecoam do alto, fazendo pessoas pararem, olharem para cima e sentirem medo, reverência ou ambas as coisas ao mesmo tempo. O mar, que sempre foi um lugar de mistério, agora revelando estruturas geométricas, como se escondesse uma história antiga que não deveria ser lembrada, mas está voltando à tona. Isso não são pontos soltos. É um mosaico. Jesus chamou isso de princípio das dores. E aqui está algo que poucos percebem. Dores de parto não vêm uma vez só. Elas começam espaçadas, fracas, quase ignoráveis. Depois, vão ficando mais frequentes, mais intensas, mais próximas umas das outras, até que chega um ponto em que ninguém precisa mais ser avisado. Todos sabem que o momento está próximo. O que estamos vivendo agora parece exatamente essa fase intermediária. Já não é o início distante, mas ainda não é o clímax. É o período em que quem está atento desperta, e quem está distraído continua dizendo, é só coincidência. E deixa eu te dizer algo com muito cuidado e amor. Os sinais não são para gerar pânico. Jesus nunca usou sinais para espalhar medo. Ele usou sinais para despertar consciência. Em Lucas 21:28, ele disse algo impressionante. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Perceba, ele não disse quando tudo terminar, mas quando começarem. O começo já é um aviso, um chamado, um toque no ombro da humanidade dizendo, acorda. Porque tanta gente está sentindo que algo está errado, mesmo sem conseguir explicar, porque o Espírito percebe antes da mente. Há pessoas que não sabem citar um versículo, não frequentam uma igreja, mas estão inquietas, angustiadas, sentindo que o mundo não está simplesmente passando por uma fase difícil, mas atravessando um limiar. A Bíblia já havia previsto isso. Daniel 12 fala de um tempo em que o conhecimento aumentaria, e coisas seladas seriam reveladas. Não apenas conhecimento tecnológico, mas entendimento espiritual. Pessoas começariam a conectar pontos que antes pareciam distantes demais. E aqui está uma pergunta que você precisa guardar no coração enquanto assiste a este vídeo.
Se tudo isso estivesse acontecendo exatamente como Jesus descreveu, como você esperaria que fosse diferente? Você esperaria uma placa no céu dizendo fim dos tempos? Ou esperaria exatamente isso que estamos vendo? Eventos estranhos, sem explicação clara, acontecendo em conjunto, forçando as pessoas a escolherem entre ignorar ou buscar entendimento. O mais sério de tudo é que os sinais não estão acontecendo apenas na natureza. Eles estão acontecendo dentro das pessoas. Ansiedade coletiva, sensação de vazio, confusão moral, verdade sendo relativizada, bem chamado de mal e mal chamado de bem. Tudo isso, Jesus e os profetas também descreveram. O cenário externo e o interno estão alinhados. E isso é o que torna este momento tão único e tão perigoso espiritualmente para quem decide ignorar. Por isso eu te peço algo agora, do fundo do coração. Não assista isso como entretenimento. Não trate como curiosidade. Trate como um convite. Um convite para vigilância, para arrependimento, para realinhamento com Deus. Não porque o mundo vai acabar amanhã, mas porque Jesus está voltando e os sinais estão gritando mais alto do que nunca. E isso não é para gerar medo, é para gerar esperança em quem está preparado e urgência em quem ainda está distante. Fica comigo até o fim, porque nos próximos pontos vamos olhar com calma cada uma dessas áreas: a terra, o céu, o mar e o mundo espiritual. E quando você enxergar tudo junto, eu te garanto, você nunca mais vai olhar para esses acontecimentos da mesma forma. Hoje vamos mergulhar no fenômeno que está acontecendo sob nossos pés, no próprio solo que pisamos. A terra está tremendo, rachando, se abrindo de formas tão inesperadas e inexplicáveis que até os mais experientes cientistas têm dificuldades em oferecer respostas. Mas, como cristãos, sabemos que o que estamos vendo não é apenas uma sequência de desastres naturais. O que estamos presenciando é o cumprimento das palavras de Romanos 8:22, onde Paulo nos diz que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, ele estava falando sobre algo que transcende nossa compreensão física da natureza. Ele estava nos alertando de que o mundo, em sua criação original, estava sofrendo por causa da corrupção e da queda do homem, aguardando um dia onde a redenção não seria apenas para as almas humanas, mas para toda a criação. A terra, o céu, o mar, tudo clama por restauração. E as manifestações que vemos hoje não são acidentais. Elas são sinais de que a criação está reagindo à condição moral e espiritual da humanidade. Olhemos para os acontecimentos mais recentes, as enormes rachaduras que têm surgido no solo da Flórida, os buracos gigantescos que engolem ruas, casas e até carros. Um fenômeno tão devastador e assustador que muitos moradores e especialistas começam a questionar o que está acontecendo. Antes que essas aberturas catastróficas ocorram, há um alerta sutil, vibrações no solo, tremores quase imperceptíveis, os sons estranhos que emanam das profundezas da Terra. A Terra não está apenas desmoronando, ela está se abrindo, como se quisesse revelar algo guardado há muito tempo, algo que está ligado diretamente à nossa história e ao nosso futuro. Você sabia que geólogos estão dizendo que as formações geológicas em algumas áreas da Flórida estão mudando com uma velocidade nunca antes vista? O que deveria ser um processo gradual de dissolução do calcário está acontecendo em uma velocidade impressionante, muito além do que seria esperado para essa região. O nível de água subterrânea também está caindo, de maneira inexplicável, e as árvores e até os animais estão reagindo. Cachorros recusando-se a cruzar certas áreas, pássaros abandonando seus ninhos repentinamente. Tudo isso é mais do que uma série de coincidências. E por que isso acontece? Porque a criação inteira está gemendo, aguardando a revelação do Filho de Deus. Em outras palavras, a Terra está respondendo à corrupção espiritual e moral da humanidade. Quando o pecado se espalha e afeta a Terra, ela começa a reagir. E como diz a palavra em Romanos 8, esse gemido é um clamor por algo maior, algo divino, a restauração de todas as coisas. O próprio solo que pisamos sente as consequências do pecado,
e a criação não vai mais suportar esse estado de degradação. Ela está esperando o momento em que Deus finalmente restaurará todas as coisas, quando a nova terra será criada e o mal será erradicado. Agora você pode se perguntar, mas isso é apenas natureza agindo? Não tem nada a ver com espiritualidade. Bem, a Bíblia nos ensina que não podemos separar a natureza do espiritual. No Antigo Testamento, o Senhor usou a terra para enviar mensagens de advertência ao povo. Vemos no livro de Levítico, por exemplo, que quando o povo de Israel se afastava de Deus, a própria terra reagia. A terra vomitará os seus habitantes. Levítico 18:25. De forma semelhante, a Bíblia fala sobre como o Senhor usará fenômenos naturais para fazer seu juízo no final dos tempos, como nas pragas que caíram sobre o Egito. Quando a terra reage de maneira tão alarmante, como vemos nos recentes desastres geológicos, devemos lembrar que, às vezes, é Deus falando através da criação. Você já reparou como a terra, em certos momentos, parece se abrir como um grande juiz? Não é algo aleatório. Há algo mais acontecendo. Algo que pode não ser visível aos nossos olhos físicos, mas que é perfeitamente compreendido no plano espiritual. A terra está mostrando sinais de angústia, antecipando o dia em que será renovada, conforme nos ensina a Escritura. Não é coincidência que esses sinais estejam se intensificando à medida que o mundo passa por uma crise espiritual, uma crise de valores, de moralidade, de compromisso com Deus. Esses eventos são, na verdade, uma convocação para que o povo de Deus acorde. A terra está chamando para a restauração que vem com a segunda vinda de Cristo. Essas rachaduras no solo, esses enormes buracos que surgem do nada, são como um lembrete direto de que algo maior está em jogo. Deus está permitindo que esses sinais se tornem mais evidentes para que o povo de Deus se prepare para o que está por vir. O que estamos vendo é apenas um prenúncio do que acontecerá quando a restauração final de todas as coisas ocorrer. Toda a criação será libertada da corrupção, mas, até lá, ela continua gemendo, aguardando a revelação da glória de Deus. E eu pergunto a você, está preparado? Essas rachaduras no solo, esses sinais tão claros e evidentes ao nosso redor, são mais do que fenômenos naturais. Eles são uma chamada de Deus para que voltemos ao arrependimento, para que nos voltemos a Ele de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente. Porque a criação está se preparando para a restauração e você está se preparando também? Nos próximos tópicos, vamos continuar analisando os sinais que vêm do céu e do mar. Vamos ver como tudo isso se conecta com o grande plano de Deus para a humanidade e para o mundo. Fique atento. Esses sinais não são para gerar medo, mas para gerar reflexão, para nos acordar para a realidade do que está por vir. Como está sua preparação espiritual para a volta de Cristo? Agora eu quero que você levante um pouco os olhos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, porque se a terra está gemendo, o céu também está falando. E talvez essa seja uma das partes mais inquietantes de tudo isso, porque desde o início da Bíblia, quando Deus quer chamar a atenção da humanidade de forma coletiva, Ele usa os céus como sinal. Foi assim com a estrela que anunciou o nascimento de Jesus, foi assim com o sol que escureceu na crucificação. E será assim segundo o próprio Cristo nos dias finais. Em Lucas 21:11, Jesus disse que haveria coisas espantosas e grandes sinais no céu. Ele não disse pequenos sinais, nem sinais simbólicos apenas para estudiosos. Ele disse sinais que causariam espanto, medo e perplexidade. E é exatamente isso que estamos vendo. Formações nos céus que não se comportam como nuvens, que não obedecem ao vento, que não se dissipam como vapor, anéis perfeitos, colunas escuras, espirais luminosas, estruturas suspensas que permanecem estáticas por longos minutos, como se estivessem posicionadas ali com intenção. O que mais chama a atenção não é apenas a forma, mas o comportamento. Esses fenômenos não se movem de maneira caótica. Eles se movem com ordem, com simetria, com precisão. E sempre que a Bíblia fala de algo vindo do céu com ordem e propósito, isso nunca é tratado como algo comum. Pense comigo. Desde quando a natureza produz círculos perfeitos suspensos no ar? Desde quando colunas retangulares permanecem imóveis enquanto todo o céu ao redor se movimenta?
Desde quando espirais aparecem sem vento, sem rotação atmosférica, sem tempestade associada. Até meteorologistas, pessoas treinadas para explicar fenômenos do céu, têm usado palavras como sem precedentes, inclassificável, fora dos modelos. Quando a ciência chega a esse ponto, não é um fracasso da ciência, é um lembrete de que ela tem limites. E além desses limites, existe um mundo espiritual que a Bíblia nunca escondeu. No livro de Daniel, capítulo 10, o profeta tem uma visão celestial tão intensa que ele perde as forças. Ele vê movimentações no céu ligadas a batalhas espirituais invisíveis aos homens comuns. Em Apocalipse, João descreve céus se abrindo, sinais aparecendo, coisas descendo e subindo, anjos voando pelo meio do céu. Essas descrições sempre pareceram distantes, simbólicas demais para muitos. Mas quando você começa a ver imagens modernas que se parecem demais com essas descrições antigas, algo dentro de você diz: isso não é apenas poesia profética. Outro detalhe importante é o efeito que esses sinais causam nas pessoas. A Bíblia diz que os sinais dos últimos dias fariam os homens desmaiarem de terror, na expectativa do que está para acontecer no mundo. Não é apenas curiosidade, é uma sensação profunda, um peso espiritual. Pessoas relatam silêncio repentino, animais parando, uma atmosfera diferente, como se o ar ficasse mais denso. Isso não se explica apenas com física. Isso toca o emocional, o psicológico e o espiritual. Porque o espírito humano reconhece quando algo não pertence apenas a este plano. Alguns tentam explicar tudo como ilusão de ótica, reflexo, inversão térmica, partículas suspensas. E veja, nem toda explicação científica está errada. O problema é quando a explicação não explica, quando ela não responde ao conjunto completo do fenômeno, quando ela ignora o contexto, a repetição, a semelhança entre eventos separados por milhares de quilômetros e ocorrendo quase ao mesmo tempo. A Bíblia nunca nos pediu para rejeitar a razão, mas também nunca nos pediu para ignorar os sinais. Jesus foi muito claro ao dizer que nos últimos dias haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, e que o céu seria abalado. Ele disse que os poderes do céu seriam sacudidos. Isso é uma linguagem forte. Não fala apenas de clima, fala de estruturas espirituais que operam no invisível. E quando essas estruturas se movimentam, o reflexo aparece no mundo físico. Por isso, muitas vezes um fenômeno no céu não é a causa, mas o efeito de algo acontecendo além da nossa percepção. E aqui entra algo que precisa ser dito com muito equilíbrio. Nem todo sinal no céu é um sinal de Deus chamando para julgamento imediato. Alguns são avisos, outros são convites ao arrependimento. Outros são lembretes de que o mundo espiritual é real e ativo. Em Joel 2, Deus diz que mostraria prodígios no céu e na terra antes do grande e terrível dia do Senhor. Antes. Não durante. Antes. Ou seja, sinais antecedem eventos maiores. Eles são misericórdia, não condenação. São o alarme antes do incêndio se espalhar. O mais impressionante é que esses sinais estão acontecendo enquanto a fé esfria, enquanto muitos abandonam a oração, enquanto a santidade é tratada como exagero, enquanto o arrependimento é visto como algo ultrapassado. E aí, o céu começa a falar, como se Deus dissesse: vocês podem ignorar a minha palavra, mas não conseguirão ignorar os meus sinais. O problema é que muitos olham para cima apenas para gravar um vídeo, postar, comentar, discutir teorias, mas não param para perguntar: Senhor, o que tu queres falar comigo através disso? Porque no fim das contas, o sinal não é sobre o céu, é sobre o coração humano. Jesus disse que o problema dos últimos dias não seria falta de sinais, mas corações endurecidos, pessoas vendo, mas não discernindo. O céu pode se abrir, mas quem está espiritualmente fechado não percebe o chamado. Por isso, esses fenômenos nos céus são um teste espiritual. Não para provar se você é inteligente, mas se você é vigilante. Enquanto isso, algo igualmente inquietante está acontecendo em outro lugar que a Bíblia sempre tratou como profundamente simbólico e profético: o mar.
A próxima parte vai te arrepiar, porque o que está emergindo das profundezas parece confirmar que coisas antigas, seladas por Deus, estão começando a ser reveladas neste tempo. E quando o mar começa a devolver o que guardou por tanto tempo, é porque o relógio profético está avançando rápido demais para ser ignorado. Agora nós precisamos descer ainda mais fundo, literalmente, porque se a terra está se abrindo e o céu está exibindo sinais, o mar também começou a entregar aquilo que ficou escondido por muito tempo. E quando a Bíblia fala do mar, ela nunca fala apenas de água. O mar nas Escrituras é símbolo de mistério, de juízo, de separação e de coisas que Deus permitiu ficar ocultas até um tempo determinado. E é exatamente isso que torna o que está acontecendo agora tão perturbador. Porque o mar está devolvendo coisas que, segundo o entendimento humano, jamais deveriam estar ali. Tudo começou de forma quase silenciosa. Apenas leituras técnicas, mapas de sonar, varreduras profundas feitas por equipamentos que enxergam onde o olho humano jamais pisaria. Mas o que esses mapas começaram a mostrar não fazia sentido. Linhas retas, onde a natureza normalmente cria curvas, ângulos perfeitos, onde a erosão deveria ter apagado qualquer simetria. Estruturas enormes, com proporções que lembram arquitetura, não formações geológicas aleatórias. E quanto mais os dados eram repetidos, mais o padrão se confirmava. Não era erro, não era falha de equipamento. Algo estava lá embaixo. Alguns cientistas tentaram explicar como formações naturais raras, mas em conversas reservadas, longe das câmeras, muitos admitiram algo inquietante. Aquilo parecia construído, planejado, projetado, não no nível de uma aldeia antiga, mas de estruturas gigantescas, com dimensões que exigiriam conhecimento avançado de engenharia e matemática. E aqui entra uma pergunta que ninguém quer responder publicamente. Quem poderia ter construído isso? E quando? É nesse ponto que a Bíblia começa a se encaixar de forma desconfortável. Em Gênesis 6, antes do dilúvio, o texto diz que a terra estava corrompida, que toda a carne havia se desviado e que existiam gigantes naqueles dias, homens poderosos, de renome. A Bíblia não entra em detalhes técnicos, mas deixa claro que aquela civilização não era como a nossa imagina. Ela foi julgada não apenas por pecado comum, mas por uma corrupção profunda da ordem criada. E o juízo veio pelas águas. O dilúvio não foi apenas para matar pessoas, foi para apagar um sistema inteiro. E se o dilúvio apagou uma civilização, onde estariam seus restos? Debaixo da água, selados, escondidos, guardados até um tempo determinado. Isso não é especulação moderna. O próprio apóstolo Pedro diz que o mundo antigo foi destruído pela água. Destruído não significa desintegrado completamente. Significa encerrado, soterrado, enterrado sob camadas de juízo. E agora, milhares de anos depois, o mar começa a revelar padrões que não pertencem à geologia comum. O mais inquietante é que essas estruturas não aparecem em apenas um ponto isolado. Elas surgem em diferentes regiões, em profundidades semelhantes, como se fizessem parte de algo maior, um sistema antigo, um mundo que foi varrido da superfície, mas não completamente apagado da existência. E quando você conecta isso com Apocalipse 20:13, onde diz que o mar entregará os mortos que nele há, a linguagem ganha um peso novo. Não fala apenas de pessoas, fala de tudo o que foi guardado, escondido, retido. Muitos ignoram esse detalhe, mas a Bíblia ensina que Deus sela coisas até o tempo certo. Daniel ouviu claramente: sela estas palavras até o tempo do fim. Jeremias fala de escritos guardados em vasos de barro para serem revelados no futuro. Jesus falou de mistérios do reino que seriam revelados apenas a alguns, em tempos específicos. Então, por que seria diferente com coisas físicas, históricas, materiais? Se Deus pode selar uma profecia, Ele também pode selar uma civilização. E o mais forte de tudo isso é o momento. Essas revelações não estão acontecendo isoladamente no tempo. Elas estão acontecendo junto com terremotos, sinais no céu, colapsos morais, confusão espiritual global. Não é apenas o mar revelando algo antigo.
É o relógio profético avançando para uma fase em que Deus começa a remover os selos. E quando os selos são removidos, coisas escondidas vêm à tona, mesmo que causem medo. Alguns dizem, mas isso não prova nada espiritualmente. E é verdade, uma estrutura submersa não prova um versículo. Mas ela aponta, ela ecoa, ela combina. A Bíblia nunca foi escrita para ser provada por laboratório. Ela foi escrita para ser discernida espiritualmente. E o discernimento começa quando padrões se repetem. Quando céu, terra e mar começam a falar a mesma língua ao mesmo tempo. O perigo não está em estudar essas coisas. O perigo está em ficar fascinado com o mistério e esquecer da mensagem. Porque sempre que Deus revela algo do passado, não é para alimentar curiosidade. É para alertar o presente. Jesus foi muito claro ao dizer que os últimos dias seriam como os dias de Noé. E o que marcou os dias de Noé? Uma corrupção que Deus decidiu não tolerar mais. Um mundo avançado, poderoso, mas espiritualmente perdido. E um juízo que veio quando ninguém acreditava que viria. Se o mar está devolvendo fragmentos daquele mundo antigo, a mensagem não é olhem como eles eram. A mensagem é não se tornem como eles se tornaram. Porque a Bíblia deixa claro que o juízo final não virá por água novamente, mas por fogo, por purificação, por separação definitiva. E antes desse dia, sinais seriam dados. Não para assustar, mas para chamar ao arrependimento. Enquanto o mundo discute se essas estruturas são reais, naturais ou artificiais, o céu continua dando sinais, a terra continua gemendo e o mar continua entregando segredos. E tudo isso aponta para uma única verdade. O tempo está avançando rápido demais para vivermos uma fé superficial. Não dá mais para tratar Deus como um detalhe, oração como opção, santidade como exagero. E no próximo ponto, nós vamos entrar em algo que mexe profundamente com o espírito humano. Sons, trombetas, ruídos que não vêm da terra nem de máquinas, mas ecoam no céu, fazendo pessoas pararem, chorarem, tremerem. Porque quando a Bíblia fala de trombetas, ela nunca fala de algo leve. Ela fala de aviso, de transição, de intervenção divina. E o que está sendo ouvido hoje talvez seja o eco mais alto de todos esses sinais. Agora nós entramos em um dos sinais mais perturbadores de todos, porque, diferente de imagens que você pode tentar ignorar ou explicar como ilusão, o som não pede permissão. Ele atravessa paredes, entra no peito, faz o coração acelerar e a alma estremecer. E o que milhares de pessoas têm ouvido em diferentes regiões do mundo não é um barulho comum, não é trovão, não é avião, não é máquina. São sons longos, metálicos, profundos, parecidos com trombetas ecoando no céu. Sons que fazem pessoas saírem de casa no meio da noite, olhando para cima, sem saber explicar por que estão com medo. Esses relatos não surgiram em um único lugar. Eles aparecem em cidades diferentes, estados diferentes, países diferentes. Pessoas que nunca se falaram descrevem o mesmo tipo de som, com a mesma duração, o mesmo tom, a mesma sensação física. Um som que não parece vir de um ponto específico, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Muitos dizem que não apenas ouviram, mas sentiram o som vibrar dentro do corpo, como se algo estivesse ressoando no espírito. E quando a Bíblia fala de trombetas, ela nunca fala apenas de música. Ela fala de anúncio, de alerta, de algo que está prestes a mudar. No Antigo Testamento, trombetas eram usadas para reunir o povo, para avisar de perigo, para anunciar a presença de Deus ou o início de uma batalha. No livro de Êxodo, o povo ouviu o som de trombeta no Monte Sinai quando Deus desceu em fogo. O som foi tão forte que todo o povo tremeu. Em Joel, a trombeta é tocada em Sião como aviso de que o dia do Senhor está próximo. No Novo Testamento, Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4,16 que a volta de Jesus será anunciada com o som da trombeta de Deus. Não diz talvez. Não diz simbolicamente apenas. Diz com som. É por isso que esses fenômenos causam tanto impacto espiritual. Porque mesmo quem não conhece profundamente a Bíblia, sente que há algo solene, sério, pesado nesses sons. Não é curiosidade. É reverência misturada com medo. Crianças choram. Animais se agitam.
Pessoas relatam vontade imediata de orar, mesmo sem entender o motivo. Isso não acontece com barulho comum. Isso acontece quando algo toca uma camada mais profunda do ser humano. Autoridades tentaram explicar como pressão atmosférica, placas tectônicas, sons industriais distantes, testes militares secretos. Mas o problema é que nenhuma dessas explicações se sustenta quando analisada com calma. Muitos desses sons ocorreram em noites completamente calmas, sem vento, sem tempestade, sem atividade sísmica, em áreas onde não há indústria, não há bases militares, não há trens, não há qualquer fonte capaz de produzir um som daquele alcance e daquela frequência. E mesmo quando explicações são dadas, elas não explicam por que o som acontece em ondas, por que para e volta, por que segue um padrão quase cerimonial. E aqui está algo que quase ninguém comenta. Em vários relatos, esses sons aconteceram próximos de outros eventos estranhos, antes de terremotos, antes de aberturas no solo, antes de luzes incomuns no céu, como se o som fosse um anúncio, um prenúncio, um aviso sonoro de que algo está prestes a acontecer. Na Bíblia, isso é exatamente o papel da trombeta. Ela não é o evento final, ela antecede, ela alerta, ela desperta. O mais sério de tudo é que a Bíblia também diz que muitos ouvirão, mas não entenderão. Assim como Faraó ouviu os avisos antes das pragas, mas endureceu o coração. Assim como o povo nos dias de Noé ouviu as pregações, mas continuou vivendo como se nada fosse acontecer. O som por si só não salva ninguém. O que salva é a resposta ao aviso. Arrependimento, vigilância, retorno à santidade, compromisso verdadeiro com Deus. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas será que isso não é exagero? Irmão, deixa eu te dizer algo com muito amor. Exagero seria ignorar tudo isso e continuar vivendo como se Jesus não tivesse prometido voltar. Exagero seria ver sinais no céu, na terra, no mar, e agora ouvir sons que ecoam como trombetas e ainda dizer, está tudo normal. Jesus nunca disse que o mundo entraria no fim dos tempos de forma confortável. Ele disse que seria como um ladrão à noite, inesperado para quem não está vigilante. E o mais importante, a trombeta na Bíblia sempre separa dois grupos, os que estão preparados e os que não estão. Não é uma separação geográfica, é espiritual. Não é sobre estar dentro de uma igreja, é sobre estar em Cristo. É sobre vida de oração, arrependimento diário, busca sincera pelo Espírito Santo, santidade no secreto, amor pela verdade. Porque quando a trombeta final soar, não haverá tempo para ajuste. O tempo de ajuste é agora. Enquanto muitos discutem se esses sons são reais, se são naturais ou artificiais, o Espírito Santo está usando esse momento para fazer uma pergunta muito simples e muito profunda. Se a trombeta soasse hoje, você estaria pronto? Não pronto no discurso, não pronto na aparência, mas pronto no coração. Porque os sinais não estão aí para alimentar teorias, mas para provocar decisões. E no próximo ponto, nós vamos falar de algo que fecha esse ciclo de sinais de forma ainda mais séria. Porque não são apenas sons, luzes e tremores. Há um retorno de padrões antigos, comportamentos, corrupções e até descobertas físicas que apontam para algo que Jesus deixou muito claro. Os últimos dias seriam como os dias de Noé. E quando você entender o que isso significa de verdade, vai perceber por que tudo isso está acontecendo agora, e não antes. Agora nós chegamos a um ponto que talvez seja o mais difícil de ouvir, mas também um dos mais importantes de entender. Porque quando Jesus foi questionado sobre os sinais da sua volta, ele poderia ter mencionado muitos detalhes técnicos, guerras específicas, datas, lugares, mas ele escolheu uma comparação que atravessa o tempo e corta o coração humano. Em Mateus 24:37, Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa frase é curta, mas carrega um peso espiritual enorme, porque para entender o fim, precisamos entender o que realmente estava acontecendo antes do dilúvio. Muita gente pensa que os dias de Noé eram apenas um tempo de violência comum, pecado espalhado,
pessoas más fazendo coisas ruins. Mas a Bíblia mostra que era algo muito mais profundo. Gênesis 6 diz que a maldade do homem se multiplicou, que toda a imaginação do coração era continuamente má e que a terra estava corrompida diante de Deus. A palavra corrompida ali não fala apenas de comportamento moral. Ela fala de algo que foi distorcido, adulterado, misturado com aquilo que não deveria estar ali. A ordem da criação havia sido violada. E então aparece uma das declarações mais desconfortáveis da Bíblia. Havia gigantes na terra naqueles dias, homens poderosos de renome. A Bíblia não trata isso como mito, nem como metáfora poética. Trata como história. Esses seres estavam ligados a uma corrupção profunda que levou Deus a tomar uma decisão extrema. Não foi um castigo impulsivo, foi um juízo depois de muita paciência. Noé pregou por décadas. Avisou. Chamou ao arrependimento e foi ignorado. Agora preste atenção no paralelo. Jesus não disse que os últimos dias seriam como Sodoma, nem como Babel, nem como o Egito. Ele disse especificamente como os dias de Noé. E o que marca esses dias? Uma humanidade avançada, vivendo normalmente, comendo, bebendo, casando, construindo, negociando, enquanto ignorava completamente os avisos de Deus. Uma sociedade que achava que nada iria acontecer porque nunca tinha acontecido antes. Uma falsa sensação de continuidade e segurança. E é aqui que os sinais atuais começam a se encaixar de forma inquietante. Descobertas estranhas surgindo da terra. Estruturas impossíveis sob o mar. Relatos de gigantes, ossadas fora de padrão. Artefatos que não pertencem à história conhecida. Um mundo cada vez mais obcecado em ultrapassar limites, mexer com genética, identidade, criação da vida, inteligência artificial, redefinição do que é humano. Tudo isso não é apenas progresso tecnológico. É o retorno de uma mentalidade antiga. A ideia de que o homem pode redefinir a criação sem consequências. Nos dias de Noé, a corrupção chegou a um ponto em que Deus disse: basta, toda a carne se corrompeu. Hoje vemos algo parecido acontecendo em outro nível. A verdade sendo relativizada, a identidade sendo confundida, a santidade sendo ridicularizada. O pecado não apenas praticado, mas celebrado. E quando alguém fala de arrependimento, é chamado de atrasado, extremista, intolerante. Isso é exatamente o cenário que precede juízo na Bíblia. Mas aqui está algo que traz temor e esperança ao mesmo tempo. Assim como Deus avisou antes do dilúvio, Ele está avisando agora. Os sinais não são a enchente. Eles são as primeiras gotas. O barulho distante da chuva, o céu escurecendo, o vento mudando. E Noé não foi salvo porque era perfeito. Ele foi salvo porque creu, obedeceu e se preparou enquanto todos zombavam. Ele construiu a arca quando ainda não havia chuva. Isso é fé verdadeira. E qual é a arca hoje? Cristo. Vida de arrependimento, comunhão com Deus, santidade prática, obediência, mesmo quando ninguém mais leva a sério. Não é bunker, não é fuga geográfica, não é teoria conspiratória, é posicionamento espiritual. Jesus é a única arca segura neste tempo. Fora dele, tudo o que parece sólido vai desmoronar. Talvez você esteja pensando, mas por que Deus permitiria que coisas antigas viessem à tona agora? Porque quando o fim se aproxima, Deus expõe o passado para alertar o presente. Ele mostra: olha onde isso terminou da última vez. Não repitam o mesmo caminho. O problema é que muitos preferem zombar, assim como zombaram de Noé. Preferem chamar de exagero, de loucura, de fanatismo. Mas quando a porta da arca se fechou, não foi Noé quem fechou. Foi Deus. Jesus disse que assim como as pessoas foram pegas de surpresa nos dias de Noé, assim também será na sua vinda. Não porque faltaram avisos, mas porque faltou discernimento. E é isso que torna este momento tão sério. Não estamos falando de medo, estamos falando de preparo. Não estamos falando de datas, estamos falando de decisões. Não estamos falando de curiosidade profética, mas de vida com Deus. Se os dias de Noé estão se repetindo, então duas coisas também se repetem. O juízo, sim, mas antes dele,
a graça estendida, o aviso claro, o tempo de arrependimento. E é exatamente nesse intervalo que estamos vivendo agora. Um tempo perigoso para quem ignora, mas precioso para quem ouve a voz de Deus. E no próximo e último ponto, nós vamos fechar tudo isso com algo muito importante. Porque depois de olhar para a terra, para o céu, para o mar, para os sons e para os dias de Noé, a pergunta não é mais: o que está acontecendo? A pergunta agora é: o que eu faço com tudo isso? E a resposta que a Bíblia nos dá não é medo, nem fuga, mas uma decisão urgente de alinhar a vida com Deus. É isso que vamos falar no final. Chegamos ao ponto mais importante de tudo o que foi dito até aqui. Porque depois de olhar para a terra que se abre, para o céu que exibe sinais, para o mar que devolve segredos, para os sons que ecoam como trombetas e para o retorno claro do padrão dos dias de Noé, a pergunta não é mais: isso é real ou não? A pergunta agora é pessoal, profunda e inadiável. O que eu faço com tudo isso? Porque sinais não existem para impressionar. Sinais existem para provocar resposta. E a Bíblia é muito clara. Toda vez que Deus fala, Ele espera uma reação do coração humano. Jesus nunca revelou sinais dos últimos dias para satisfazer curiosidade profética. Ele revelou para gerar vigilância, arrependimento e preparo. Em Mateus 24, depois de listar guerras, terremotos, sinais no céu e angústia entre as nações, ele faz uma comparação simples e poderosa. Ele fala da figueira. Quando seus ramos ficam verdes, você sabe que o verão está próximo. Ele não diz que você sabe o dia exato, mas sabe a estação. E quando Jesus diz, assim também, quando virdes todas essas coisas, ele está dizendo, prestem atenção ao conjunto, prestem atenção ao tempo, prestem atenção ao agora. E aqui está algo que precisa ser dito com muito amor, mas também com muita verdade. O maior perigo dos últimos dias não é o anticristo, não são catástrofes, não são sinais estranhos. O maior perigo é a indiferença espiritual. É ver tudo isso e continuar vivendo do mesmo jeito. É ouvir sobre arrependimento e adiar. É sentir o Espírito Santo tocar o coração e ignorar. Jesus disse que nos dias finais, o amor de muitos esfriaria. Não de todos, de muitos. Pessoas religiosas, pessoas dentro da igreja, pessoas acostumadas com a linguagem cristã, mas com o coração distante. A Bíblia nunca nos chama para entrar em pânico. Ela nos chama para acordar. Paulo diz em Romanos 13 que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Isso significa que cada dia que passa não é apenas mais um dia vivido, é um dia mais perto do encontro definitivo com Deus. E esse encontro pode ser motivo de alegria ou de terror, dependendo da posição do coração. Talvez você esteja assistindo tudo isso e pensando, mas eu não sou uma pessoa má, eu não faço mal a ninguém. Irmão e irmã, o Evangelho nunca foi apenas sobre não fazer o mal, sempre foi sobre nascer de novo, sobre se render a Cristo, sobre viver em arrependimento contínuo, em dependência do Espírito Santo, em santidade prática. Nos dias de Noé, as pessoas não foram destruídas porque eram todas assassinas. Elas foram destruídas porque ignoraram o aviso de Deus, porque viveram como se Deus não fosse agir. E aqui está a parte mais linda e mais séria do Evangelho. O mesmo Deus que julga é o Deus que salva. O mesmo Deus que avisou sobre o dilúvio foi o Deus que preparou a arca. O mesmo Deus que fala sobre o fim é o Deus que oferece perdão, graça e nova vida agora. Jesus não voltou ainda porque Ele é paciente, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cada sinal que vemos é, na verdade, misericórdia. É Deus dizendo, ainda dá tempo, mas tempo não significa para sempre. A porta da arca ficou aberta por muitos anos, mas houve um dia em que ela se fechou. E quando se fechou, não adiantou bater, gritar ou se arrepender tarde demais. Isso não é para gerar medo, é para gerar decisão. Hoje é o dia de alinhar a vida com Deus. Hoje é o dia de abandonar pecados que você vem justificando. Hoje é o dia de restaurar sua vida de oração. Hoje é o dia de voltar para a palavra.
Hoje é o dia de levar a santidade a sério. Não por medo do inferno, mas por amor a Jesus. Eu quero te fazer algumas perguntas e responda no seu coração com sinceridade. Se Jesus voltasse hoje, você estaria em paz? Sua vida reflete alguém que espera o Senhor ou alguém que se acomodou neste mundo? Sua fé é viva ou apenas tradição? Sua comunhão com Deus é real ou apenas aparência? Essas perguntas não são para te acusar, são para te despertar. Agora eu quero orar com você. Onde você estiver, se puder, feche seus olhos por um momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos que estamos vivendo dias sérios, dias em que a Tua palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós não queremos ser como aqueles que veem os sinais e endurecem o coração. Pelo contrário, nós queremos ser como Noé, que ouviu, creu e obedeceu. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa frieza espiritual, a nossa distração, a nossa negligência com as coisas eternas. Lava-nos com o sangue de Jesus. Renova em nós um espírito vigilante, humilde e obediente. Desperta em nós amor pela santidade, fome pela Tua presença e sede pela Tua palavra. Prepara-nos para a volta de Jesus, que quando Ele vier, nos encontre em fé, em arrependimento e em comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Escreve aqui nos comentários: eu estou me preparando. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque nós vamos continuar falando sobre sinais, profecias e principalmente sobre como viver firmes em Cristo nestes dias finais. Não é tempo de brincar com a fé. Jesus está voltando e ainda há tempo de se preparar.